Crianças, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu tô com muita saudade de vocês, estou sentindo falta das nossas aulas lá na igreja, né? E espero que vocês estejam orando para que tudo isso acabe logo e que nós possamos estar todo mundo juntos novamente lá. O tio Sandro tendo que falar com vocês para falar baixinho, porque tá tendo culto ao lado e que vocês estão falando muito alto. E o tio levando aqueles doce, bala no final da nossa escola bíblica. E todo mundo feliz juntinho, né? Espero que vocês estejam todos bem. Agora nós vamos orar para estar começando a escola bíblica. Fechem seus olhinhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa aula, que essas crianças possam aprender da Tua palavra e que onde quer que elas estejam, que elas possam, meu Pai, mostrar que o Senhor é um Deus na vida delas. Abençoa os professores, abençoa todos que estão por trás para que esta escola bíblica aconteça na casa dos alunos, Pai. E seja com cada um, e seja no lar de cada uma delas, Pai. Abençoa essas crianças lindas, é o que eu te peço e já te agradeço nessa hora. Tchau, criança. Bom estudo para vocês e o tio tá com muita saudade. Até a próxima. Tchau. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Quantas histórias lindas nós já aprendemos! Ao todo, já foram 18 semanas. Aprendemos sobre a ovelha perdida, sobre o cego de Jericó, sobre a cura dos 10 leprosos. Aprendemos sobre Jesus, que Ele está sempre conosco, que Ele nos ama, que Ele nos ajuda, que Ele cura, que Ele salva, que Ele nos perdoa. Hoje iremos falar sobre o medo. Alguém aí já passou por alguma situação de perigo? Pois é, Pedro ele teve medo. Ele estava andando sobre as águas em direção a Jesus. Ele desviou seu olhar para o vento forte e para as ondas e começou a afundar. O medo de Pedro foi maior que a sua fé. "Senhor, salva-me!" Há coisas nas nossas vidas que nos dão medo, enfrentamos desafios, ficamos com medo e com dúvida. Nessas horas, a melhor coisa a fazer é pedir socorro. Certamente, Deus nos dará vitória. Jesus se preocupa
Jesus e seus discípulos viviam cercados de pessoas, quase não tinham tempo para descansar. Um dia, Jesus disse aos discípulos: enquanto me despeço dessa multidão, vocês entrem no barco e atravessem o lago que encontro com vocês mais tarde. Depois que todos foram embora, Jesus subiu em um monte para orar. Já de madrugada, Jesus foi encontrar com os discípulos. Ele foi andando sobre as águas. O vento estava muito forte e ninguém conseguia controlar o barco. E de repente, os discípulos viram alguém andando sobre a água. Eles ficaram com muito medo e disseram: é um fantasma. Sabemos que fantasmas não existem, mas os discípulos, eles estavam com medo. Mas Jesus disse: coragem, não tenha medo, sou eu. Ufa, que alívio, hein? Pedro ainda não estava acreditando e disse: se é mesmo o Senhor, mande-me andar sobre as águas também. Venha, Jesus respondeu. Pedro desceu do barco e foi se encontrar com Jesus, andando sobre as águas. Mas quando ele viu a onda forte, ele começou a afundar e gritou: socorro, Jesus, me salve! E Jesus, bem rápido, segurou pelas suas mãos e o salvou. Devemos nos sentir seguros porque Jesus nos protege em situações de perigo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Gente, tempestade é muito difícil. É muito difícil passar por tempestade. Nós vamos concluir a nossa lição de hoje contando uma experiência da tia Tina, mais ou menos parecida com a experiência dos discípulos da nossa lição de hoje. Tia Tina, tia Andréia, tia Dani e tio Isaías fomos passar um dia maravilhoso, bem gostoso em família numa ilha. Pensa num céu azulíssimo. Pensa num sol estalando na nossa cabeça. A água transparente. Nós fomos para essa ilha, nos divertimos, nadamos, brincamos, comemos, descansamos. Ai, que dia maravilhoso. Sabe aquele dia que você fala, esse é o dia perfeito para você viver em família? Tudo maravilhoso. Até que, pensa bem, até que tio Isaías, que conhece o mar, conhece o tempo, conhece o percurso, conhece a ilha, ele conhece tudo porque ele faz aquele percurso todos os dias. Ele disse assim, olha, nós estávamos todos felizes, hein? Ele disse assim, vamos colocar as coisas na lancha porque vai mudar o tempo. Na mesma medida que ele falou vai mudar o tempo, meu coração fez assim, ó, mudou junto. Sabe aquele sorriso, aquela alegria, satisfação? Acabou naquele exato momento. A tia Tina parou de olhar todas as coisas maravilhosas que estavam acontecendo e que tinham acontecido. Aí eu passei a olhar que a nuvem estava ficando escura, o vento estava ficando mais forte, eu estava enxergando alguns raios lá para o fundão do mar. Aí começou a descer neblina, o mar começou a ficar picado com muitas ondas. Acabou a minha alegria naquele momento. Aí nós entramos no barco e seguimos viagem. Quando nós olhávamos para trás, não existia mais ilha, não dava para ver. Olhando para frente, não existia praia, ou seja, eu não sabia onde estava. Até nós chegarmos em terra firme, eu fui com medo, apavorada. Simplesmente o medo engoliu a minha fé. Ele fez com que eu afundasse na minha fé. Eu tirei os olhos daquele que poderia e que nos salvou e nos protegeu de todo o mal. Quando eu cheguei na praia, aí eu me lembrei de Jesus Cristo que nos guardou, nos protegeu e nos salvou. Provavelmente, Jesus Cristo disse assim para nós que estávamos naquele barco, a mesma coisa que disse para Pedro quando começou a olhar as ondas do mar e a tempestade e tirou os olhos de Jesus. No verso 31 ele diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Com certeza ele disse isso para a tia Tina e para todos que estavam no barco. Por que você deixou o seu medo engolir a sua fé? Por que você não confiou? Por que você não acreditou que eu, sendo Deus, poderia guardar, proteger e livrar você e sua família, assim como os discípulos daquele barco? O que nós aprendemos nessa lição? O que a Tina aprendeu com a experiência que ela teve? E eu acredito que as pessoas que estavam comigo também aprenderam. No verso 7 ele diz assim, ó, tenha bom ânimo, sou eu,
não tenha medo. Então nós aprendemos que em qualquer tempestade, seja da natureza, ou seja alguma situação difícil que nós temos que passar, temos que resolver, seja para tomar decisões ou coisas que temos que enfrentar, Jesus Cristo diz para nós hoje: tenha bom ânimo, sou eu, Jesus Cristo, não tenha medo, eu te ajudo, eu te protejo, eu te guardo em todas as situações. Lança fora o seu medo e aumente a sua fé em Cristo Jesus, que é poderoso para nos salvar em qualquer tempestade. Deus abençoe. Ouça agora a história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora a história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Ouça agora a história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal.